Olá, mais uma vez estamos aqui no Café Literário, eu, Regina Álvares e a Patrícia Mesquita, que nos desafiamos por meio da leitura do livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, lições poderosas para a transformação pessoal, e é verdadeiro É verdade. compartilhar com você que está conosco desde o primeiro dia da leitura, no desafio de compartilhar conhecimentos, colocar as nossas experiências, aquilo que a gente viveu no mundo corporativo, nas instituições de ensino, pela estrada profissional que ambas já trilhamos. E nós escolhemos esse livro de maneira muito certeira. A Iluminária ela está se estruturando. Logo, logo a gente vai começar a agitar a nossa máquina empresarial. E esse livro está sendo um grande mentor da Verdade. nossa estruturação. E faz com que, por conta disso, a nossa capacidade produtiva seja maior, porque nós estamos motivadas, nós temos um objetivo muito claro, então, temos motivação, engajamento e, claro, que a nossa produção, que é o conteúdo do livro sendo passado para vocês, e a capacidade produtiva, eu e a Patrícia, estamos conseguindo criar um equilíbrio entre as partes, porque damos atenção, investimos na capacidade produtiva que somos nós e no conteúdo que a gente está desejosa levar para vocês, para repensar, trazer reflexões e coisas nesse sentido. Como nós falamos no vídeo anterior, nós estamos finalizando a primeira parte do livro. Olha só, nem parece que passou tanto tempo. E hoje nós estamos na página 78, vamos até a página 81 e começamos com um trecho lá no finalzinho da 78, como utilizar este livro. Muito didático esse autor, porque ele fundamenta na primeira parte todos os conceitos que ele identifica que serão relevantes para que a gente comece a criar os hábitos, que é a segunda parte, onde ele vai conceituá-los, onde ele vai trazer exemplos de como podemos criar o hábito e fazer a manutenção dele. Então, como utilizar o livro? Antes de começar a trabalhar com os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, eu gostaria de sugerir que você faça duas mudanças de paradigma que aumentarão muitos benefícios que você pode obter com este material. Em primeiro lugar, gostaria de recomendar que não visse este material como um livro, no sentido de algo que se lê numa vez e se coloca na estante. Já conseguimos fazer esta Com mudança. certeza. Já estamos fazendo, porque não é apenas um livro na Não, estante. Está jamais. ajudando a estruturar a nossa empresa Iluminare, desenvolvimento por competências. Você pode preferir ler tudo de uma vez para ter uma noção de conjunto. Mas este material, olha só, gente, pretende ser um companheiro durante o processo contínuo de mudança e crescimento. Foi organizado de modo progressivo, com sugestões de aplicação ao final de cada hábito, de modo que a pessoa possa estudar e se concentrar em qualquer hábito específico quando estiver pronta. À medida que você progride e tem acesso a níveis mais profundos de entendimento e prática, pode voltar repetidas vezes aos princípios contidos em cada um dos hábitos e trabalhar para expandir seu conhecimento, sua habilidade e seu desejo. Em segundo lugar, gostaria de sugerir que mudasse o paradigma de relação com este material, passando do papel de estudante para professor. Gente, o café literário está sendo meio que isso, né, Paty? Verdade. Utilize uma abordagem de dentro para fora e leia tudo com um propósito em mente, o de compartilhar e discutir, entendeu? Com outras pessoas.
em 48 horas após a leitura, Paty, pelo Olha amor como de Deus. estamos seguindo a risca e sem lembrar disso daí. Olha aqui, gente, tá tudo aqui. Não sei se vai dar ó, amarelinho. A gente já leu esse livro, a gente lê antes de começar, e eu vejo assim, meu, cada vez é uma surpresa de relembrar e de sinalizar a importância do que a gente está fazendo aqui. Isso fortalece a nossa vontade, o prazer que ele já falou anteriormente de fazer alguma coisa. Então, vamos lá. Se você soubesse, por exemplo, que teria de ensinar o material contido no equilíbrio P/CP para alguma pessoa dentro de 48 horas, isto faria diferença em sua experiência de leitura? Tente agora, ao ler a seção final deste capítulo. Leia como se fosse dar uma aula para sua esposa, seu filho, seu colega de trabalho ou seu amigo dentro de 1 ou 2 dias, enquanto tudo ainda estiver fresco na memória, e procure notar a diferença em seu processo mental e emocional. Garanto que, se você abordar o material deste modo, em cada um dos capítulos seguintes, não somente vai lembrar melhor do que leu, como também a compreensão se expandirá, o entendimento será mais profundo e a motivação para aplicar o material será muito maior. Além disso, à medida em que você compartilhar com os outros o que está aprendendo de forma aberta e sincera, ficará surpreso ao notar as impressões e os conceitos negativos que os outros possam ter a seu respeito tenderão a desaparecer. Uma mágica, hein? Aqueles aos quais você transmite conhecimento passarão a vê-lo como uma pessoa diferente, amadurecida. Todos estarão mais inclinados a ajudar e a apoiar o processo de integração dos 7 hábitos em sua vida. E quem sabe também os integrarem na vida deles. Nossa, é uma coisa incrível, porque quando a gente faz a leitura desse livro, eu e a Paty vivenciamos na semana uma série de situações que o tempo todo, quando a gente lê o livro antes de vir aqui para o Café Literário, a gente já vai fazendo as comparações e as compreensões do que a gente vivenciou na semana. Sim, Ao mesmo tempo que, ao ler o livro, a gente também percebe na leitura os links que nós vamos fazendo com novas situações, aquelas vividas no momento. Então, é verdadeiro isso que está sendo colocado nesse livro. Quando, se você pegá-lo como material de estudo e de aplicação imediata, inclusive nas aulas que a gente está dando, já percebo o impacto. Nos treinamentos que nós estamos realizando, nós já percebemos os impactos pela resposta imediata das pessoas que passam pelas capacitações. Você faz você vai trabalhando temas diversos com o mesmo público e você consegue identificar de um encontro para o outro uma mudança no comportamento. Mas por que isso está acontecendo? Porque nós estamos dando atenção à capacidade produtiva e estamos muito alerta com a produção. Não adianta adquirir o conhecimento, como ele está falando aqui, se você não tiver ou se dar a oportunidade de compartilhá-lo. E quando a gente pensou, antes da gente pensar em ser o livro, esse daqui, a nossa intenção sempre foi compartilhar conhecimentos, que verdade. a leitura não fosse uma ação solitária, mas ela poderia ser uma ação conjunta. A gente nem estava atento que era uma interdependência se compartilhar. E o quanto a gente espera muito que você passe com à medida em que vai nos ouvindo, refletindo, nós não temos a verdade absoluta, temos um conhecimento fruto de experiências profissionais
cursos e uma série de coisas que realizamos. Mas a sua opinião, o seu compartilhar vai engrandecer a nós mesmas, porque vai fazer com que a gente tenha exemplos diferentes, vamos ampliar o nosso repertório com a sua contribuição. E é isso que ele está falando como deve ser utilizado esse livro. Então, eu me sinto profundamente conectada com esse autor. Eu tenho prazer, eu estava falando para a Paty antes de começarmos, que eu não fico pensando assim, ah, nós vamos ler aquele livro hoje, é? Mas a gente pensa, hoje é dia da gente estar maquiada? Hoje é dia da gente estar preparada? Hoje é dia da gravação? Então muda todo o espírito do fazer quando você vê sentido no processo, porque você tem um objetivo a atingir, né, Paty? Você quer falar alguma coisa? Exatamente. É engraçado porque assim, nós lemos, né, em um determinado momento, mas parece que agora nós estamos mais, é o contínuo da maturidade, nós estamos no momento certo para receber essas lições. E mesmo a gente já tendo lido antes, muitas vezes a gente se reúne antes, lê, comenta, até porque a gente está trazendo isso como base para a empresa, então a gente não vai ficar aqui, né, discutindo com vocês, vocês querem outro tipo de conteúdo. Mas muitas vezes a gente vai na surpresa também. Vamos gravar, vamos ligar ali a câmera e vamos ver o que que acontece. E foi bem gratificante, porque essa parte a gente não tinha discutido, né, Rê? A gente não lembrava que ele recomenda esse compartilhamento com outras pessoas, mas desde a outra vez que a gente leu, nós sentimos essa diferença, porque aquilo que eu até comentei em alguns dos vídeos. Cadê as pessoas que leram esse livro, né? O que que elas estão fazendo? Será que elas estão colocando em prática? Ou será que elas estão apenas lendo porque é um dos livros recomendados para liderança? Toda a lista que você pegar, os 10 melhores livros, 5 melhores livros, esse livro está lá no meio. Mas e cadê, né? Cadê a interdependência? Cadê a mudança de cultura, a mudança de vivência? E era isso que a gente tinha essa vontade. Então, vamos compartilhar e trazer mais pessoas para essa discussão. O que que pode ser aplicado? O que que é mais fácil? O que é mais difícil? Como que a gente faz? Então, realmente, essa troca, essa interdependência, vai fazer toda a diferença para a gente também, porque a gente lê, relaciona com as coisas da nossa vida, vê como que a gente pode aplicar na empresa, faz transformações, faz mudanças. E o que a Rê falou, a gente não detém a verdade, muito pelo contrário. Muitas vezes a gente questiona, inclusive, as nossas ações naquela semana, o que que eu fiz, está de acordo, não está de acordo, e a gente quer realmente fazer esse compartilhamento, porque eu li sozinha algumas coisas, a Regina leu sozinha, e a gente teve determinado entendimento. Aqui, quando a gente compartilha, a gente chega a outras conclusões, então é muito mais rico. Então, acredito que a gente está alcançando bem, a gente está cuidando da capacidade de produção, mas o nosso produto também está sendo aquilo que a gente espera, né? E, por coincidência, na sequência, o título é O que você pode esperar. Então, vamos lá, na página 80. Em última análise, como observou Marilyn Ferguson, ninguém pode persuadir outra pessoa a se modificar. Cada um de nós toma conta da porta da mudança, que só pode ser aberta pelo lado de dentro. Não podemos abrir a porta de outra pessoa, seja por meio de argumentos ou de pressão emocional. Se você resolver abrir a sua porta da mudança para compreender e viver de verdade os princípios contidos nos 7 hábitos, estarei tranquilo para assegurar que muitos resultados positivos acontecerão. Em primeiro lugar, seu crescimento será uma evolução, mas o resultado concreto será uma revolução. Você não concorda que o princípio do equilíbrio PCP, por si só, possa provocar uma transformação em indivíduos e organizações, desde que integralmente aplicados? Então, aquilo que a gente vinha conversando, né? Se realmente for aplicado não só uma leitura, e como ele falou aqui no livro, não é só uma evolução, mas uma revolução, realmente. E uma outra coisa, quando ele fala, né, que ninguém pode persuadir outra pessoa a se modificar, cada um de nós toma conta da porta da mudança, tem muito a ver, né, Rê, com o objetivo da Illuminati também, quando a gente questionou o uso da palavra transformação, né, a princípio a gente colocou como se nós fôssemos causar essa transformação na pessoa, e a gente chegou à conclusão de que isso seria até uma forma de falta de respeito com a pessoa.
Porque quando você fala que vai transformar alguém, então tem alguma coisa errada nela, alguma coisa que precisa de melhoria, então você já chega desrespeitando uma história, crenças, valores. Mas quando nós falamos, olha, nós temos ferramentas que podem facilitar o seu processo de transformação, desde que você esteja com essa porta da mudança aberta, vamos juntos, né? Então, casa também com, mais uma vez, com os nossos propósitos dentro da empresa, da Iluminari. O efeito final da abertura da porta da mudança aos três primeiros hábitos, os hábitos da vitória particular, que ele vai falar futuramente, será o sensível aumento da autoconfiança. Você vai se conhecer melhor, de um modo mais profundo e significativo, entenderá mais a sua própria natureza, seus valores mais arraigados e a sua capacidade específica de contribuir com o que tem de melhor. À medida que você vive de acordo com seus valores, seu senso de identidade, integridade, controle e direção própria, preencherá a sua vida com paz e alegria. Você se definirá pelo que é por dentro, não pela opinião ou comparações feitas pelos outros. Certo e errado não terão mais nada a ver com ser descoberto. Ironicamente, você descobrirá que ao se preocupar menos com o que os outros pensam a seu respeito, vai se importar mais com o que os outros pensam de si mesmos e de suas vidas, incluindo o relacionamento que tem com você. Deixará de basear sua vida emocional na fraqueza das outras pessoas. Além disso, verificará que é mais fácil e desejável mudar, pois existe algo, um centro lá no fundo, que é essencialmente imutável. Quando você se abrir para os três hábitos seguintes, os hábitos da vitória pública, irá descobrir e libertar tanto a disposição quanto os recursos para recuperar e reconstruir relacionamentos importantes que se deterioraram ou mesmo que tenham sido interrompidos. Os relacionamentos em boa situação irão se beneficiar, tornando-se mais profundos, sólidos, criativos e movimentados. O sétimo hábito, se for profundamente interiorizado, renovará os seis primeiros e o tornará verdadeiramente independente e capaz da interdependência efetiva. A partir dele, você poderá reciclar suas próprias forças. Qualquer que seja sua situação atual, eu garanto que você não é seus hábitos. Você pode trocar os antigos padrões autodestrutivos por padrões novos, por hábitos inéditos de eficácia comprovada, pela felicidade e por relacionamentos baseados em confiança mútua. Com o maior cuidado possível, eu gostaria de estimulá-lo a abrir a porta da mudança e do crescimento à medida que estuda estes hábitos. Tenha paciência consigo mesmo. O amadurecimento delicado acontece em um terreno sagrado e não há investimento maior. Não se trata, obviamente, de nenhum quebra-galho, mas posso assegurar, você sentirá benefícios e vantagens imediatos que irão encorajá-lo. Citando as palavras de Thomas Paine, tudo o que obtemos com excessiva facilidade valorizamos muito pouco. Só damos real valor ao que amamos. O céu sabe colocar o preço certo nas coisas. Dá uma empolgação, né? Você quer Tá. descobrir logo quais são esses hábitos, como que eu coloco em prática, o que que vai acontecer. Parece uma previsão astrológica. Você vai, quando você começar a interiorizar os três hábitos, sua vida vai entrar no caminho. Então, ele empolga bastante a gente nesse começo. Eu acredito que tem um propósito dele ter colocado como utilizar esse livro depois de uma parte grande, né, de conteúdo, de coisas profundas, de aprendizado. Não é um livro que todo mundo está preparado para ler, ou melhor, né, não está preparado para colocar em prática, porque realmente ele vai trazer muitas mudanças profundas, na vida pessoal, na vida profissional, como ele falou aqui, no nosso relacionamento com a gente mesmo, ter essa autoconfiança, não depender mais da opinião do outro, ter um centro, saber ali dos seus valores, da sua quem você é de verdade, para que não fique dependendo da opinião das pessoas, né? Então, um dia a pessoa me ama, eu sou maravilhosa. No outro dia, ela já não gosta de mim, eu sou a pior pessoa do mundo. Ele tranquiliza muito a gente, né, quando ele fala, você não é seus hábitos. Então, esses hábitos, eles podem ser modificados, a gente é construído, sim, né, nosso dia a dia, a nossa vida, ela é construída pelos nossos hábitos, porém não somos definidos por eles. Não é porque hoje eu tenho um mau hábito, que seria um vício, né, não é porque hoje é assim que eu tenho que viver até os 100 anos
com esse mesmo hábito dentro da minha vida e tenha paciência consigo mesmo, que é um processo. Então, o céu sabe colocar o preço certo nas coisas, e se você tiver apto a pagar esse preço, você vai ter a recompensa. O amadurecimento delicado acontece em um terreno sagrado. Então, respeitar muito quem nós somos, a nossa história, a nossa essência, de onde a gente veio, o que que a gente já viveu. Não é pegar tudo isso e falar, nossa, isso daqui não serviu de nada, isso eu era errado, eu fazia as coisas diferentes do que está sendo colocado aqui hoje, então esse meu passado não presta. Mas eu acredito que justamente usar esse passado como um terreno para a gente conseguir semear, né, os próximos e incorporar esses hábitos, cultivando isso de uma forma sustentável daqui para frente. E ter uma mente aberta no sentido de que foi trabalhado durante alguns trechos desse livro a mudança de paradigma. Então, ler o livro e se propor a mudanças, ele fala em porta, abrir a porta aberta, a porta da mudança, com o coração aberto, aberto para o aprendizado, aberto para a confirmação de crenças que você tem e que se alinham totalmente ao que vai ser falado no livro, estar aberto para cancelar alguns padrões, paradigmas que não fazem mais parte. Nós somos um ciclo constante de mudanças. Então, pensar nesse sentido de estar com a disposição de dar-se a oportunidade de ouvir e sentir de maneira diferente. Ele falou muito da mente e do coração, estar com a mente aberta e o coração abertos, para que desta forma a gente consiga ouvir, analisar, colocar em prática e observar o resultado. Se colocar nesta posição do aprender, do aprendiz. E eu tenho certeza que à medida em que nós lermos cada hábito e tivermos os exercícios, as técnicas, para a gente vivenciar de um bate-papo do café literário para o outro, nós vamos ter muitas respostas que vão somar ao que a gente entende, o que a gente acredita, e nós vamos nos tornar cada vez mais um ser humano parrudo. Um ser humano parrudo. Então, é um convite que você permaneça aqui conosco. Você quer falar mais alguma coisa, Paty? Não, eu ia só complementar falando que né, eu tô só pensando aqui, né? Acho que mudança virou meu sobrenome, porque, meu Deus, como minha vida mudou. E mais porta aberta para mudança do que a gravidez, né? Eu tô assim, Olha, com certeza, você está no momento certo de ler este livro, olha, rever quanta seus padrões e criar novos, né? mudança e abrir mão do controle, né, das situações e experimentar com o mínimo de julgamento aquilo que eu estou sentindo, né, nesse momento das transformações no corpo, na vivência, na vida, né, no que vai ser daqui para frente. Então, realmente, tá a porta da mudança aqui já não tem mais nem porta, já a porta já foi. E o interessante que nós conversamos em algum momento, o seu papel na gestação. Então, o seu filho, que já sabemos que é um garotão, né? É, O quanto ele está tendo a oportunidade de ouvir profissionais, de ouvir a sua mãe, falando sobre coisas que certamente impactarão no seu desenvolvimento. verdade, Então, assim, já é um bebê diferenciado, porque já está ouvindo sobre coisas que eu fui ouvir adulta, verdade. né? E ele está tendo a oportunidade de ouvir já. E o Stefan, ele fala tanto da relação com filhos, ele fala Verdade. muito sobre isso durante esse livro. Então, é um valor muito importante para ele, a família. Uhum. E o que nós estamos fazendo aqui é criando este ambiente familiar e propício para que o Pedro Henrique seja a nossa, como é que fala? Semente plantada que vai dar bons frutos por aí, né, Paty? Amém. Tomara, com certeza.
Então, nós agradecemos a sua presença mais uma vez, que está dando a oportunidade para que a gente possa compartilhar os nossos conhecimentos e as nossas vivências e fazer parte da estruturação de uma maneira indireta da Iluminari, que veio para iluminar a nossa vida. Um beijo Um e até beijo. o próximo Café Literário, pessoal. Até. Tchau. Tchau.